Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 16 de março, estamos na terceira semana do tempo da Quaresma e meditaremos nesse momento no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhum delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje é de um momento bem peculiar no ministério público de Jesus. Sabemos que Jesus viveu 30 anos da sua vida silenciosa e boa parte desses 30 anos ele viveu em Nazaré, que também é chamada pela própria Sagrada Escritura de a sua cidade, a cidade a qual ele vivera. Então muitos conheciam Jesus há um longo tempo, há muito tempo. E durante esse ministério público, nós estamos aqui no capítulo 4, Jesus ele já tinha saído, começado o ministério público e ele retorna, faz uma visita à sua cidade e vai à sinagoga. Ali nós temos um momento muito importante que os evangelistas relatam, que é a leitura do livro na sinagoga de Nazaré, e esse momento a qual Jesus ele é perseguido. Como nós vemos no Evangelho de Lucas, tentam jogar Jesus de em cima de um precipício, tentam a vida de nosso Senhor, e Jesus ele fala uma realidade da falta de acolhimento, da falta de aceitação, do compromisso. E que acolhimento é esse? Porque aquelas pessoas elas acolheram Jesus, mas acolheram o Jesus de Nazaré. E agora Jesus no ministério público ele está manifestando a sua graça, a sua salvação. É o Jesus ungido, é o Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio salvar. Claro que são as mesmas pessoas, mas aqui, na verdade, em outra passagem do Evangelho, nós percebemos que aquele povo se escandaliza. E eles não conseguem fazer aquele salto de fé. Eles não conseguem passar do Jesus de Nazaré, do ordinário, do filho de José, do filho de Maria, o carpinteiro, para aquele que era o Filho de Deus. Porque é isso que faz essa passagem, o ato de fé, de adesão, de acolhimento, de compromisso. Essa passagem nos ajuda muito, queridos irmãos, amadas irmãs, a entender que a realidade extraordinária da graça, da salvação, ela pode ser manifestada no dia a dia, no cotidiano da nossa vida. Por exemplo, muitas das vezes vamos levar para a nossa vida prática. É muito fácil nós sentirmos, fazermos uma experiência de Deus num retiro, dentro de uma celebração, num momento específico, num grupo de oração, enfim. Ali nós sentimos Deus falar conosco, a presença de Deus e correspondemos. Mas quantas das vezes é difícil a gente reconhecer a presença de Deus no nosso ambiente de trabalho, nos nossos relacionamentos familiares, muitas das vezes em outras situações cotidianas da vida, dentro de um transporte público, quando estamos dirigindo, enfim. Porque às vezes percebe que quantas vezes nós vivemos um dualismo, muitas vezes nós somos todos de Deus nesses momentos talvez mais evidentes, mas nos momentos talvez mais discretos, nos momentos que Deus não está se manifestando, que é o cotidiano, que é o dia a dia, e digo mais, que talvez é a grande maioria da nossa vivência diária,
a gente não consegue reconhecer a presença de Deus. Essa palavra de hoje, ela fala disso. Aqueles homens não conseguiram reconhecer Deus na simplicidade do cotidiano da qual o Jesus de Nazaré participava. Eles não conseguiram ter esse ato de fé. E, queridos irmãos, vamos lembrar que fé é o fundamento da esperança. É crer naquilo que não se vê. Quando as coisas estão muito claras, muito nítidas, é graça, é salvação. Mas, de fato, a fé começa a se desenvolver em nós, essa graça começa a tomar maior espaço na nossa vida quando a gente começa a continuar crendo, mesmo quando a gente não vê, quando a gente não sente e até mesmo nos ambientes contrários. Quando já estamos passando por um momento de dor, quando estamos passando por um momento de deserto, quando estamos passando até por um momento de incertezas, de desesperança, e ali continuarmos na fidelidade, vendo e crendo no extraordinário de Deus. Que nessa quaresma o Senhor nos dê essa graça, que é uma graça de conversão, de, mesmo quando nossos olhos não veem, mesmo quando as coisas não estão tão evidentes, que a luz da fé, a realidade da graça, seja sempre o norte e o ápice da nossa vida. Que Deus nos abençoe, queridos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.